Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui com essa nossa série de estudos que começaram com o tema da chamada paralaxe cognitiva, mas que naturalmente vão se ampliando, e não é de hoje que vem se ampliando, desde o início, a uma série de temas correlatos. Para esse estudo nós precisávamos, uma das necessidades que apareceram foi a de caracterizar, onde o mais aproximadamente possível, o início do processo histórico que nós estávamos tentando descrever. Naturalmente existem muitos estudos que caracterizam a passagem da chamada Idade Média para a Idade Moderna, o início da modernidade, sob vários pontos de vista. Ponto de vista, por exemplo, da história da filosofia ou da história das ideias, caracterizando então a mutação doutrinal que houve nessas épocas. Porém, logo no início eu me vi defrontado com uma dificuldade que foi exatamente a mesma que apareceu para o Eric Voegelin quando ele estava trabalhando na história das ideias políticas. E a dificuldade é que, a rigor, não existe história das ideias. Você não pode supor que existe uma passagem direta de uma ideia para outra. Quer dizer, entre o momento em que o indivíduo denuncia uma ideia e que um outro reage a essa ideia, existe uma série de intermediações. Quer dizer, a ideia é referida, a primeira ideia é referida a um círculo de experiências ao qual um segundo indivíduo, um terceiro ou um quarto, reagem de tal modo que esta resposta deles à experiência tomará também a forma de uma resposta àquela determinada ideia. Mas que a resposta sempre, a reação é sempre a um conjunto de fatores reais e não a uma ideia em particular. Se houver uma resposta à ideia em particular, o que também em certos casos pode acontecer, mesmo assim essa resposta será filtrada pelo conjunto da experiência que o indivíduo respondente estará tomando como pano de fundo para articular ou para fundamentar a sua reação. Então, o próprio conceito de história das ideias é um tanto esquisito. Quer dizer, a história das ideias é necessariamente uma história descontínua. A história que é escandida, né, por abismos inteiros de experiências que não estão registradas no mundo das ideias, que não fazem parte do mundo das ideias, e que só estão refletidos nas ideias muito indiretamente, mas que são, na verdade, o fundo desde o qual emergem as ideias que vão parecer mais tarde, né, ser respostas umas às outras. No caso, o estudo da paralaxe cognitiva tinha muito a ver com os inícios do movimento revolucionário no Ocidente. Quer dizer, a mesma questão que levantava o problema da paralaxe cognitiva levantava também o das origens e da continuidade do movimento revolucionário. Que o movimento revolucionário tem uma continuidade, uma identidade própria, é algo que não precisa ser provado por mim, porque isso já é afirmado, vamos dizer, pelos próprios porta-vozes do movimento revolucionário. Desde que começa essa sucessão impressionante de mutações no panorama europeu, cada nova geração de pessoas envolvidas no movimento revolucionário se reporta aos seus antecessores. Quer dizer, eles têm a consciência de ser sucessores de algo que já vem sendo feito antes. Então, a cada geração existe, por um lado, vamos dizer, o reflexo das atitudes, das ações da geração anterior, ações e ideias da geração anterior. Por outro lado, existe uma reflexão crítica em relação a essa geração, e existe sempre uma mutação, o surgimento de uma nova perspectiva a partir da herança recebida e também da reflexão crítica exercida em cima desta herança. De modo que, aos poucos, se vai formando uma espécie de tradição revolucionária, a qual, entre os séculos
XVIII e XIX já é perfeitamente autoconsciente. Quer dizer, cada revolucionário, não importando, pouco importante se ele é membro de uma corrente socialista, anarquista ou liberal, qualquer outra, está consciente de pertencer a uma tradição. Ele está continuando um movimento histórico iniciado séculos antes. É muito interessante quando você lê o livro do Dostoiévski, Os Demônios, você vê que aqueles revolucionários que ainda não são bolcheviques no sentido formal da coisa, alguns são socialistas, outros são anarquistas, eles continuamente se referem ao movimento revolucionário, em geral, só mediante a simples palavra o movimento. Tá certo? Então, o movimento era uma espécie, vamos dizer, de entidade móvel, né, cujas ações se reconheciam ao longo do tempo e que tinham um caráter unitário o suficiente para poder ser designado com um único substantivo, o movimento. Tá certo? E também tinham consciência de outra coisa. Há um ponto qualquer neste mesmo romance em que um dos personagens explica para o outro que o número de participantes do movimento vai muito além do número daqueles que são militantes ex professo, isto é, que sabem que são militantes. Quer dizer, existe uma infinidade de colaboradores informais, uns mais conscientes, outros menos conscientes, tá certo? Formando uma rede daquilo que mais tarde se chamaria os companheiros de viagem, os simpatizantes e no fim das contas, aqueles que Lenin chamava os idiotas úteis. Quer dizer, os idiotas úteis fazem parte integrante do movimento e cada decisão estratégica tomada aqui ou ali sempre leva em conta este imenso exército de reserva que colaborará com o movimento num sentido conhecido de antemão, mas sem que eles próprios tenham uma noção clara do que estão fazendo e de qual a sua participação. Quer dizer, a partir do século XIX, então já existe inclusive uma teorização do movimento por ele mesmo, tá certo? A unidade do movimento revolucionário se torna objeto de teoria e de discussão. Quer dizer, isto é a prova máxima de que essa unidade é uma coisa autoconsciente, de que o movimento revolucionário sabe, conhece a sua própria unidade e se baseia nela como fonte das suas autoanálises e das suas decisões. Então, ninguém jamais negou a existência do movimento revolucionário, embora a maioria dos historiadores só o caracterizem como um movimento revolucionário a partir do século XVIII e das décadas que prepararam a Revolução Francesa. Quando nós investigamos, rastreamos um pouco a origem dessas coisas, nós vemos que não seria errado você falar de um movimento revolucionário já a partir do século XIV ou XV, que é uma coisa que de início não chama a atenção como um fenômeno de amplitude europeia, mas aparece sob a forma de uma série de rebeliões locais. Mais tarde, uma profusão de movimentos diferentes conflui para formar essas identidades que são identidades históricas, que são o chamado Renascimento, a chamada Reforma, bem como a Contra-Reforma, que, a meu ver, faz parte do processo revolucionário, e isso será objeto de uma aula mais tarde. Mas a maior parte dos historiadores faz uma diferença ainda entre esses movimentos, tanto os movimentos, as rebeliões locais do século XIV, XV, XVI, quanto a Renascença e a Reforma, e a fase propriamente revolucionária. Mas hoje eu acho que já temos condição de perceber, vamos dizer, a unidade por baixo disso. Essa unidade não apareceu antes, porque o assunto sempre foi tratado, seja do ponto de vista da história político-social, ou da história da filosofia, ou da história das ideias, ou da história das religiões.
E eu acho que nenhuma dessas disciplinas está muito bem equipada para captar exatamente o processo que nos interessa, que é a unidade interna. Quando se fala de unidade de um processo histórico, é necessário que você capte algum fator permanente, cuja presença seja identificável ao longo de todo o processo. Quer dizer, algo tem de permanecer, algo que caracteriza a unidade desse processo. Ora, do ponto de vista da história das ideias, isso é impossível, porque esses últimos 4 ou 5 séculos veio uma profusão alucinante de doutrinas, escolas filosóficas, movimentos políticos, religiosos, etc, etc, etc. Você tentar, então, captar uma unidade do ponto de vista do conteúdo dessas ideias é absolutamente impossível. Então, quer dizer, tanto a história da filosofia quanto a história das ideias, quanto a história política, social, cultural, também não parece estar aparelhada para captar essa unidade. E foi através de uma sucessão de análises muito meticulosas de várias expressões do movimento revolucionário que eu fui, aos poucos, apreendendo os pontos constantes. E esses pontos constantes não pertencem à ordem do conteúdo das ideias, não pertencem às ideologias, não pertencem às filosofias, não pertencem às doutrinas e não pertencem às estratégias de ação. Alguns desses pontos que eu peguei vão ser expostos aqui nesta aula hoje. Mas todos eles têm a ver com uma diferença específica entre a percepção geral do mundo que se observa nos protagonistas do movimento revolucionário a partir do século XIV e XV e tudo que a humanidade conheceu, não só tudo que a humanidade conheceu anteriormente, mas também a percepção do mundo que continua vigorando entre as chamadas pessoas comuns, entre o povão. Isso quer dizer, os revolucionários percebem, existem alguns aspectos da realidade que os revolucionários, em maior ou menor grau, percebem de uma maneira diferente, não só do que a humanidade percebia antes, mas do que as pessoas comuns, não envolvidas no movimento revolucionário, continuam percebendo exatamente hoje. O primeiro desses tópicos se refere à percepção de tempo. O que eu estou dizendo é que todos os revolucionários, todos os membros do movimento revolucionário, a partir do século XIV até hoje, têm uma percepção do tempo que é diferente da percepção do tempo pelas pessoas comuns e pelo restante da humanidade. Normalmente, o ser humano percebe o tempo como um fluxo linear, no qual, vamos dizer, o passado liga a um futuro através, vamos dizer, de um presente cuja duração é mais ou menos indefinida. Quer dizer, nós não podemos medir o presente, mas nós podemos identificá-lo. Por exemplo, nós sabemos que esta aula é a nossa situação presente. É isso, quer dizer, quando falamos presente, não estamos falando de um instante atomístico, mas de uma situação, né, cuja unidade espaço-temporal é reconhecido como aquilo que está diante de você e no qual você está envolvido no momento. Então, vamos dizer, esse momento presente, ele não é um ponto atomístico, mas ele é uma certa fração. Tá certo? Esta fração está colocada, vamos dizer, entre duas extensões ilimitadas. A extensão ilimitada do passado, que remonta até a origem dos tempos, e a extensão indefinida do futuro, tá certo? Que teoricamente se prolonga até o fim dos tempos. Fim dos tempos é uma expressão que deve vir sempre entre aspas. Já vamos ver por quê. Então, o tempo aparece sob a forma de uma linha irreversível. Não é isso? Existem em todas as línguas expressões, vamos dizer, o fugit irreparabile tempus, quer dizer, o tempo foge irreparavelmente. Né? Existe
Em português existe o verso do Machado de Assis, né? Que quanto da vida... Camões, que quanto da vida passa está recitando a morte, que a morte está recitando cada minuto que passa. Então, o minuto que passa não é recuperável, tá certo? Só é recuperável imaginariamente, mas ele terá que ser recuperado num outro momento futuro, e já não será a sua repetição, tá certo? Mas apenas esse passado se tornará, na medida que é recordado, ele se torna apenas um fragmento de um novo momento do tempo. Essa é mais ou menos a visão universal do tempo. É uma experiência que todos os seres humanos têm, tá certo? Não há nenhum ser humano que não saiba que aquilo que aconteceu não desacontece mais. Pode ser modificado no futuro, mas não pode ser revogado. Então, essa irreversibilidade, essa irreparabilidade do tempo faz parte da experiência universal do tempo. Ela é a própria experiência universal do tempo. Então, quando começam a surgir os primeiros movimentos revolucionários no Ocidente, eles surgem desde dentro do cristianismo e surgem baseados na ideia de ou apressar o juízo final, tá certo? Ou efetivamente de realizá-lo, quer dizer, de punir os maus, de suprimir a injustiça, tá certo? De castigar todos os pecadores e instaurar no mundo uma ordem de justiça que teoricamente duraria indefinidamente. Como esta concepção, vamos dizer, de uma ordem social, política justa, ela é sempre colocada no futuro, quer dizer, você vive dentro de um estado que você reconhece como um estado de corrupção e pecado, e você pretende realizar uma ordem justa no futuro, você não tem o conhecimento dessa ordem justa como um dado de experiência. Ele não faz parte da realidade vivenciada. Ela é uma concepção que você está chutando para o futuro, e é, de certo modo, uma expectativa, uma esperança, uma promessa, ou coisa assim. E você só a conhece como tal. Tá certo? Porém, a confiabilidade dessa proposta de futuro, ela advém do fato de que ela repete, em termos humanos e em termos históricos, a promessa bíblica do Apocalipse, quer dizer, a promessa de um juízo final. Na Bíblia, o juízo final não é, de maneira alguma, um acontecimento do tempo histórico. Ele é a absorção da temporalidade inteira na eternidade. Tá certo? Absorção que, na verdade, só se dará do ponto de vista humano, porque, metafisicamente falando, na estrutura objetiva da realidade, todos os tempos estão contidos na eternidade. Quer dizer, essa é a definição da eternidade dada pelo filósofo Boécio. Quer dizer, a eternidade é a posse plena e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, aqueles momentos que no tempo se sucedem, estão todos contidos na eternidade, de maneira simultânea. Mais ou menos assim, vamos fazer uma analogia precária, mas se você pegar uma partitura, tá certo, digamos, sei lá, da Quinta Sinfonia de Beethoven, todas as notas estão lá ao mesmo tempo. Quer dizer, aquela sinfonia, ela constitui uma estrutura, e essa estrutura é reconhecível de uma maneira mais ou menos matemática ou espacial, de modo simultâneo. Tá certo? Se não fosse possível você reconhecer esta estrutura simultaneamente, você jamais chegaria a saber o que é a Sinfonia de Beethoven. Você só poderia identificar pedaços soltos que se sucedem no tempo. Mas como você é capaz de concebê-los, tá certo? Ao mesmo tempo você percebe a estrutura. E essa estrutura é exatamente a identidade, a forma dessa obra, a qual, no entanto, não pode ser executada toda ao mesmo tempo. Você não pode tocar todas as notas ao mesmo tempo. Você tem que tocar uma depois da outra. Quer dizer, ela terá, a execução terá uma duração mais ou menos determinada. Tá certo? Mas note bem, se esta música só pudesse ser reconhecida temporalmente, tá certo? E não como estrutura fixa, ela não poderia sequer ser identificada como tal. Você nem perceberia que ela é uma sinfonia e não a outra. Seria apenas um fluxo de notas, um fluxo de sons que não se sabe onde começa nem onde termina. Tá certo? Mas quando você ouviu a primeira vez
Quando você termina de ouvir, te sobra, né, alguns pontos de referência entre os quais você percebe similaridades, ligações estruturais. E essa estrutura, esta forma, por assim dizer, espacial da sinfonia é que é a identidade dela, né? Dito de outro modo, você reconhece a Quinta Sinfonia de Beethoven e é capaz de distingui-la de outras músicas, porque você a percebe como estrutura permanente, que não só é independente de tempo, mas até independente de ser executada ou não. Tá certo? Não é desprovido de importância o fato de que nenhum compositor pode compor a sua música nota por nota. Ele tem de conceber a estrutura primeiro. Quer dizer, a estrutura ela aparece toda no relance. E depois é que ele vai, vamos dizer, trocar em miúdos. Vai colocar a série de notas que expressam exatamente a estrutura tal como ele a concebeu. Do mesmo modo que o arquiteto que concebe um edifício, ele tem que construir tijolo por tijolo, ou pedra por pedra, mas ele não pode concebê-lo assim. Ele tem de conceber a estrutura toda num relance. Embora seja impossível você construir um edifício de maneira instantânea. Quer dizer, a construção prosseguirá durante X tempo, orientada por pela visão de uma estrutura permanente que a precede, tá certo? E que permanece depois dela, porque se o edifício cair, o edifício for destruído, tá certo? A sua concepção, a sua ordem permanece, ela ainda é concebível depois disso, e justamente se você tentar reconstruir o edifício, será justamente com base na visão que você tinha da estrutura, tá certo? Então, a eternidade, como se identifica com a infinitude, ela abrange todos os momentos do tempo pelo simples fato de que ela é a estrutura permanente do conjunto das possibilidades. A eternidade não é nada mais do que a estrutura da possibilidade universal, considerada, então, é claro, na sua simultaneidade, embora a sucessão do acontecer só possa se realizar, vamos dizer, parte por parte, quer dizer, a presença de um momento exclui a presença do outro. Quer dizer, se você está vivendo um momento presente, isso quer dizer que os momentos passados e futuros estão excluídos. Tá certo? Mas eles estão excluídos só do momento presente, eles estão incluídos na estrutura geral do acontecer. Eu não sei se isso está ficando muito claro, esse negócio que eu estou... esse assunto em si já bastaria para dar um curso separado, né? Mas, se vocês entendem a definição do Boécio de que a eternidade é a posse plena, é a presença plena de todos os momentos, também entendem que a eternidade é a estrutura do mundo total da possibilidade, quer dizer, todas as combinações possíveis e imagináveis daquilo que pode vir a acontecer. Então, do ponto de vista lógico e do ponto de vista metafísico, é claro que o tempo está incluído na eternidade. Quer dizer, o tempo é apenas, vamos dizer, a sucessão das possibilidades que se realizaram até agora, tá certo? E o encaixe delas com as possibilidades subsequentes. Tudo isso tem que fazer parte da eternidade, porque se tudo isso faz parte do possível, está incluído dentro da estrutura do possível. Então, isso quer dizer que, quando a Bíblia nos fala no juízo final, quer dizer, num acerto final de contas, tá certo? Entre a totalidade dos seres humanos e a totalidade daquilo que eles fizeram, isso supõe que eles pararam de fazer. Quer dizer, a sucessão das ações terminou. Não há mais ações. Então, o que existe? Existe a reabsorção do tempo na eternidade. Aquilo que sucedeu ao longo do tempo passa a ser encarado já não como mais um momento do tempo, não como uma sucessão, mas como uma estrutura simultânea que, portanto, pode ser vista como unidade e julgada. É por isso que chama o juízo final. Não é isso? Então, é o famoso verso do Mallarmé no túmulo de Edgar Poe, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era, naquilo que ele sempre foi. Quer dizer, quando termina
a sucessão dos atos e estados que compõem uma vida, você tem ali a vida inteira, a vida fechada, não há mais transformações. Tá certo? Esta vida, então, pode ser vista agora como uma ordem ou como uma estrutura permanente, que caracteriza exatamente aquela singularidade daquele indivíduo. Esse mesmo raciocínio, analogicamente, nós podemos fazer para a totalidade da espécie humana e para a totalidade do universo. Isso quer dizer que a ordem dos tempos jamais esteve fora da eternidade, ela está contida na eternidade. Tá certo? Ela não passa, vamos dizer, de uma modalidade de manifestação das possibilidades que estão contidas na eternidade. Então, isso tudo para enfatizar que o juízo final não é visto de maneira alguma na Bíblia como um acontecimento do tempo, tá certo? Mas como uma espécie de supra-acontecimento, como a absorção do conjunto do acontecer na estrutura eterna que o precede e que o possibilita. Quando, entre os séculos XIV e XV, começam a aparecer movimentos heréticos revolucionários no Ocidente, a ideia deles é instaurar o reino de justiça. Tá certo? Isso significa que, por um lado, eles se arrogam a função do Cristo Vingador. Quer dizer, você não vai ter que esperar o fim dos tempos, tá certo? E a reabsorção do tempo na eternidade para premiar os bons e castigar os maus. Você vai fazê-lo dentro da própria história. Quer dizer, o juízo final se torna um capítulo do tempo. Tá certo? Ele já não é mais algo que se passa na eternidade, mas ele é um acontecimento. Segundo, este acontecimento será provocado por meio da ação humana, da ação organizada, especialmente da ação política, militar, cultural. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, este momento do tempo futuro que você espera vai trazer o reino da justiça, ele aparece aos olhos dos seus agentes e protagonistas como se fosse, vamos dizer, o ponto de desembocadura natural do tempo. Quer dizer, toda a sucessão histórica está levando para aquele momento. Quer dizer, aquele momento será, vamos dizer, a perfeição dos tempos, ou seja, a completação dos tempos, e será, ao mesmo tempo, a aquisição de um estado de perfeição moral e psicológica pela humanidade. Então, este momento do tempo futuro, ele se torna, para os agentes que querem trazê-lo, ele se torna um momento diferente dos outros, porque todos os momentos anteriores são apenas um transcurso, quer dizer, uma longa história, tá certo? De erros, sofrimentos, pecados, etc, 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 tudo isso devendo confluir no reino final da justiça. Ou seja, o advento desse reino, embora seja visto como um acontecimento dentro do tempo e não como uma passagem à eternidade, ele é um momento, ele é um tempo diferente dos outros, qualitativamente diferente, porque ele já não é mais um simples transcurso. Tá certo? Ele tem, aos olhos desses agentes, uma estabilidade, uma permanência, como diz na Bíblia, seu reino não terá fim. Então o reino de justiça que será trazido por esses indivíduos, por esses agentes do movimento revolucionário, também não terá fim. Tá certo? Não que o tempo vai parar, tá certo? Mas, na verdade, é impossível descrever a estrutura do tempo futuro tal como os revolucionários a concebem, mas, de modo geral, eles a concebem como um estado de justiça e de perfeição, tá certo? Que, embora continue existindo no tempo, já não é mais uma temporalidade em aberto como a anterior, mas é uma temporalidade, vamos dizer, onde o curso das coisas está pré-determinado, está pré-definido pela sua própria perfeição. Quer dizer, criamos aqui o reino de justiça e agora as coisas só vão acontecer dentro da norma admitida no reino da justiça. Não haverá mais aquela incerteza, aqueles desvarios, aqueles pecados, aquela loucura toda da história anterior. Tá certo? Então, seria uma passagem do tempo a um outro nível de existência. Tá certo? O gênero literário chamado utopia mostra exatamente isso. Quer dizer, quando você descreve aquelas sociedades perfeitas, né, quando Thomas More descreve a sociedade perfeita, ou, Tommaso Campanella descreve a cidade perfeita,
subentende que esta cidade é perfeita e permanecerá perfeita. Quer dizer, ela estará de certo modo subtraída à incerteza, né, e ao caos da história. Será, por assim dizer, uma passagem de um tempo caótico para um tempo ordenado. Tá certo? De um tempo onde muita coisa depende do acaso, para um tempo onde, de certo modo, tudo está planejado e previsto e só pode acontecer dentro de uma pauta de perfeição concebida pelos revolucionários. Note bem, este momento futuro, esta cidade perfeita, a sociedade perfeita, não é conhecida como um dado de experiência. Ninguém jamais esteve lá, nem os próprios revolucionários jamais estiveram lá. Mas eles a concebem como o resultado final da história e atribuem a essa ideia a mesma certeza que a Bíblia atribui ao Apocalipse, ao juízo final. Nós podemos dizer que, metafisicamente, a afirmação bíblica do Apocalipse é indiscutível. Tá certo? Por quê? Como a passagem do tempo à eternidade é inevitável pelo fato de que o tempo não existe por si mesmo, ele só existe dentro da eternidade, ele só existe dentro da estrutura da possibilidade universal. Então ele está cercado por ela e ele não pode fugir dela. Tá certo? Então, nesse sentido, o Apocalipse, tal como visto na Bíblia, é até inevitável. Porém, o Apocalipse, tal como visto pelo movimento revolucionário, não é a passagem do tempo à eternidade, mas é um momento do tempo, é uma mudança de nível do próprio tempo. Tá certo? Esta mudança de nível, que ninguém experimentou como dado da realidade, é vivenciada como uma hipótese, ou como uma promessa, ou como uma esperança, mas a ela os revolucionários atribuem a mesma certeza que a Bíblia atribui ao Apocalipse. Tá certo? Então, isto quer dizer que se a história humana, se o conjunto do acontecer humano está se dirigindo para um instante privilegiado, no qual vai emergir uma nova sociedade perfeita, tá certo? Na qual, portanto, todos os dramas humanos, esses sofrimentos humanos estarão superados e haverá então uma estabilização da ordem humana. Se tudo converge para este final, ora, é este final que, sendo o objetivo da história humana, é também o fundamento da explicação dela. Quer dizer, a história existe em função deste futuro que deve ser atingido. Assim como na Bíblia. Vamos dizer, a explicação e a justificação final de tudo, né, são dadas pela vinda final do Cristo, que separará então os carneiros dos bodes, é certo? E mandará uns para o inferno, outros para o céu, separa então os condenados dos eleitos. Assim também, na perspectiva revolucionária, será o advento da sociedade perfeita o objetivo e, portanto, a razão de ser de toda a história anterior. Ora, com isso, então, observa-se uma inversão radical do sentido do tempo. Porque o restante da humanidade, e a quase totalidade das pessoas ainda hoje, pessoas que não estão, vamos dizer, totalmente envolvidas pelo processo revolucionário, nessa vivência que, vamos dizer, normal e tradicional do tempo, nós sabemos que o passado já não pode ser alterado. Quer dizer, sob este aspecto, né, o passado é a única certeza. Por mais difícil que seja de conhecê-lo, você sabe que você não vai remexer nele mais. Ao passo que o futuro é precisamente aquilo que não está determinado, aquilo que é contingente. Contingente, em lógica, quer dizer aquilo que pode ser ou pode não ser. Tá certo? Então, mesmo o futuro breve. Quer dizer, aí, nessa sala, por exemplo, tem várias pessoas ouvindo esta aula, e também pela internet, algumas acompanhando, aqui também nessa sala tem algumas acompanhando. Quais dessas pessoas vão entender a minha explicação e quais não vão? Eu não tenho a menor ideia disso. É isso. Pode ser que um sujeito que acompanhou tudo até um certo ponto, aí ele perde o fio da meada e não entende mais nada. E pode ser que o outro que está dormindo,
acorda e tem uma sacação e percebe tudo. Ou seja, eu não sou capaz de prever. Eu conseguirei dar o resto desta minha aula, vamos dizer, de maneira clara e ordenada, como pretendo eu ter dado até esse momento? Eu não sei, pode ser que eu me confunda daqui a pouco, que eu esqueça tudo, apaga tudo, não sei mais o que ia dizer. Afinal de contas, eu estou velho, tenho direito à minha cota de Alzheimer, essa coisa toda. Então, tudo pode acontecer. Tá certo? Daqui 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, quanto mais, não dizer, alguns séculos ou milênios. Então, o passado é irreversível e o futuro é contingente. Tá certo? E o presente é uma certeza, mas é uma certeza móvel, que está continuamente desaparecendo diante de nós. Essa é a experiência normal do tempo, normal, tradicional, universal do tempo. Para o revolucionário, ao contrário, o que é certo é o futuro. Esta é a única, é a certeza que o move. Agora, o sentido de tudo o que aconteceu e de tudo o que está acontecendo passa a depender desse futuro. Por exemplo, acontecimentos que apressaram, ou facilitaram, ou favoreceram o advento das transformações esperadas tem um sentido. E aquilo que atrapalha, atrasa ou impossibilita o desenvolvimento do processo tem outro sentido. Como é que nós vamos saber de antemão se tais ou quais coisas favoreceram ou desfavoreceram o advento da sociedade perfeita? Se a sociedade perfeita, na verdade, é apenas uma hipótese. Nós não sabemos, mas logo em seguida, conforme os movimentos do grupo revolucionário tenham sido facilitados ou dificultados por aquilo, aquele acontecimento então adquirirá retroativamente um sentido X ou Y em função do papel que se imagina que ele tem na produção deste futuro esperado. Tá certo? Portanto, a única certeza passa a ser o futuro, o advento do reino de justiça. E esta passa a ser, vamos dizer, portanto, a premissa, o critério fundamental de julgamento de tudo que se passou anteriormente. Isso quer dizer que o sentido dos acontecimentos passados se torna completamente imóvel. Conforme o avanço do processo revolucionário, acontecimentos que foram julgados negativos podem se tornar positivos e vice-versa. Tá certo? Quer dizer, o sentido daquilo que aconteceu se torna móvel, porque a cada momento o avanço do processo revolucionário lhe confere novos e novos e novos significados. Estão compreendendo? Então eu vou lhes dar um exemplo característico. Quando Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, Os Demônios, etc., etc., o objetivo dele era bastante claro. Era denunciar, nos termos mais veementes possíveis, a malignidade intrínseca do movimento revolucionário. Dostoiévski, após um breve namoro com o movimento revolucionário na juventude, ele participa lá do movimento político, é preso e na cadeia onde ele está só se permite que lê a Bíblia. Ele leu a Bíblia inteira e se converteu ao cristianismo. E na hora que ele se converteu ao cristianismo, ele percebeu o horror do movimento revolucionário. Então ele escreve toda a obra dele para mostrar realmente que os revolucionários são pessoas malucas, são pessoas perigosas, são um flagelo da humanidade. Então, evidentemente, o sentido desta obra o sentido imediato desta obra se opõe da maneira mais flagrante a dos outros escritores que tinham uma visão futurista, revolucionária ou modernizante, como por exemplo Ivan Turgenev. Turgenev era um sujeito que sonhava em libertar a Rússia das suas antigas tradições religiosas, etc., e modernizar a Rússia, fazer da Rússia uma espécie de França. Tá certo? Então, a perspectiva é exatamente inversa à de Dostoiévski. Do mesmo modo, Leon Tolstói, que tinha sempre a visão, vamos dizer, de uma utopia futura, quer dizer, era um revolucionário nesse sentido, né?
Então Dostoiévski seria o anti-Turgenev ou anti-Tolstói. Acontece que no século XX teve um estudioso comunista, Georgi Lukács, um húngaro, filósofo húngaro, que, examinando a obra de Dostoiévski, estabelece ali uma série de interpretações que fazem então do universo de Dostoiévski uma análise crítica do capitalismo do seu tempo. Então o que ele faz? Ele infunde um sentido revolucionário comunista na obra do próprio Dostoiévski. Tá certo? Isso quer dizer que Dostoiévski, que era um inimigo do movimento revolucionário, já pode ser lido como se fosse um amigo ou um aliado. Tá certo? Isto fez com que os autores marxistas, tinha muitos escritores, pensadores marxistas, que liam Dostoiévski não conseguiam deixar de apreciar a beleza e a profundidade daquilo, ainda que aquilo fosse contra as suas convicções. A partir desse momento, então, eles se encontraram mais aliviados, quer dizer, eles já estavam autorizados pela ideologia revolucionária a admirar o Dostoiévski, tá certo? Mais ou menos a mesma coisa que Karl Marx, Lukács fez com Dostoiévski, mais ou menos a mesma coisa que Karl Marx tinha feito com Balzac. Balzac também era outro conservador, reacionário, mas Karl Marx dá lá uma maquiada na interpretação de Balzac e mostra que a visão que Balzac tem do capitalismo coincide com a dele. Na verdade, ao contrário, foi ele que copiou de Balzac, né? Só que Balzac dava um sentido conservador às suas análises e Karl Marx faz a mesma coisa, dando um sentido revolucionário. Então, Karl Marx também faz uma maquiagem ali no Balzac, de modo que o Balzac, em vez de ser um adversário do movimento revolucionário, se torna um dos seus aliados ou companheiros de viagem, sem ter a menor ideia de que isso está acontecendo. Então, isso mostra que conforme o papel que a cada momento se atribui a cada acontecimento do passado na produção da suposta sociedade futura, modifica então o sentido que se dá a esse acontecimento passado e a visão que se tem dele. Tá certo? Então, a ordem natural do tempo que vai, vamos dizer, do passado consolidado e imutável para o futuro contingente se inverte. É o futuro que é dado como líquido e certo, porque ele é a finalidade da história, ele é o objetivo da história, ele é que passa a articular toda a história. Tá certo? Então, nós podemos entender o futuro em função do que aconteceu no passado, dentro de um raciocínio de causa e efeito, na qual incluímos, vamos dizer, mesmo os nossos planos de futuro, eles só têm capacidade de moldar esse futuro caso eles estejam no passado. Quer dizer, os seus planos têm uma história também. E essa história já vem se desenrolando há algum tempo. E é por isso mesmo que esses planos podem exercer alguma ação no futuro. Quer dizer, um plano que fosse apenas vamos dizer, um relance, né, uma percepção instantânea, que depois desaparecesse para sempre, não exerceria função alguma. Você teve aquela ideia, aquela sacação e esqueceu em seguida. Aquilo desapareceu. Então, mesmo os planos de futuro, para eles poderem exercer alguma influência no futuro, eles têm que já estar eles têm que ter um passado já. Por isso, eu digo isso para enfatizar como a noção normal do tempo é de encarar o futuro em função do passado. Mesmo porque os seus planos de futuro fazem parte do seu presente e já tem atrás deles um passado. Quer dizer, se você tem um projeto, você sabe quando você teve esse projeto, há quanto tempo você o está alimentando, tá certo? Mas você não sabe se vai conseguir realizá-lo ou não no futuro, porque o futuro é contingente. Contingente é aquilo que pode ser ou pode não ser. Mas mesmo a história do seu plano, tá certo? Como ela já transcorreu, ela já é imutável. Porque se você teve uma ideia quando você tinha 15 anos de idade, você não pode mudar isso. Você não pode fazer com que essa ideia tenha aparecido aos 7, ou aos 5, ou aos 93. Você teve a ideia naquele dia e não pode dester essa ideia. Você não pode anular aquele passado. Ou seja, mesmo os planos de futuro têm a sua história passada e essa história não é mutável.
ela pode ser esquecida, ela pode ser distorcida, tá certo? E ela pode, até certo ponto, ser reinterpretada conforme você vai amadurecendo, tá certo? Mas isso não vai mudá-la substancialmente. Agora, na perspectiva revolucionária, todo o passado está se encaminhando a um futuro hipotético. Aí tem uma pergunta aqui. Aqui tem uma pergunta. Todo jovem não é naturalmente revolucionário? Esse senso comum está errado? Quando ficamos mais velhos, não nos tornamos mais conservadores? Assim, a mentalidade revolucionária não seria um fenômeno nascido a partir do século XIV, mas inerente ao ser humano em qualquer época histórica? Bom, a pergunta já contém a sua própria resposta. Se o movimento revolucionário tem uma origem datável, quer dizer que ele não é um dado permanente, tá, na história humana. Tá certo? E, se ele fosse um dado permanente, a própria concepção do passado irreversível e do futuro contingente nunca teria existido, porque o passado é que seria contingente e o futuro é que seria, por assim dizer, irreversível. Porque essa é uma ideia que só aparece numa dada civilização, que é a civilização europeia, a partir de um certo momento. Tá certo? Em segundo lugar, não me parece, de maneira alguma, que os líderes e os condutores do movimento revolucionário sejam jovens. Isso é absolutamente impossível. São velhos que concebem isso. Tá certo? Pelo menos são homens maduros. E se você pegar a atividade de Lenin quando ele tinha 20 anos, é irrelevante, mas aos 40 ela se tornou importante. Tá certo? E Stalin também. Né? E Mao Tse-tung. Né? E quanto mais velhos ficam, mais poderosos se tornam. Tá certo? Então, eu acho que a idade biológica, vamos dizer, a analogia entre juventude e mentalidade revolucionária, ela própria é um elemento da mentalidade revolucionária. Ela é um dado do discurso revolucionário, é uma falsa analogia biológica. Tá certo? Se as massas de militantes revolucionários são colhidas principalmente entre os jovens, tá certo? É justamente porque os velhos precisam deles. Eles não podem agir por si mesmos, eles precisam de uma massa de manobra e, evidentemente, os jovens, pela sua própria inexperiência em cultura, são os mais fáceis de você ludibriar e manipular, mas os jovens não são o fator ativo do processo. Eles são apenas um instrumento, sempre são um instrumento. Tá certo? Então, esta falsa analogia biológica, como muitas outras que vão surgir mais tarde, que vão constituir toda o imaginário, né, da ideia revolucionária, tudo isso está dentro do movimento revolucionário, faz parte dele, que não são realidades permanentes da vida humana, são dados puramente ideológicos. Né? Tem outra pergunta. Eu faço uma pergunta que o sentido contrário da anterior. Num blog talk recente, você comentou sobre uma pesquisa publicada pelo Washington Post, no qual se comprovou que o ser humano prefere a segurança do senso comum, mesmo quando é mentiroso, do que o confronto com a verdade. Tomando isso como verdadeiro, não seria um contrassenso haver um movimento revolucionário desde o século XIV? Como explicar essa contradição, esse fenômeno revolucionário da constatação científica citada? Note bem, o que o movimento revolucionário faz é essencialmente tentar modificar o senso comum. Quer dizer, aquele estado de espírito que é compartilhado por revolucionários é transmitido ao conjunto da sociedade através dos meios culturais. Tá certo? E, naturalmente, à medida que ele vai conquistando círculos cada vez maiores de participantes conscientes ou inconscientes, ele mesmo se torna o senso comum. Quer dizer, o senso comum de hoje em dia, como se vê pela própria pergunta anterior, ele é fortemente determinado pelas ideologias revolucionárias. Agora, é importante entender que eu estou afirmando taxativamente que a unidade do movimento revolucionário não pode ser apreendida ao nível dos discursos ideológicos, ou das estratégias, ou das propostas políticas concretas. Ele tem de ser apreendido no nível de uma estrutura de percepção permanente
que permanece estável ao longo de toda a história do movimento revolucionário e que, de certo modo, o define, e que por isso mesmo é o padrão da sua unidade. Então, essa estrutura ela é marcada por uma série de diferenças específicas. A primeira diferença é esta mutação na percepção do tempo. Então você vai ver que a tendência de explicar o passado em função de um futuro hipotético dado como certeza ou como premissa, que entre o século XIV e XV é uma novidade absoluta, tá certo? Começa a se tornar uma coisa cada vez mais comum. A própria ideia geral do progresso, que não implica um ponto de chegada determinado, é isso. Quer dizer, a pessoa supõe que amanhã vai estar melhor do que hoje. E esta suposição orienta a visão que ela tem do passado, quando na verdade ela não sabe. Por exemplo, é muito comum você ver hoje, impregnada na cultura, a ideia de que a famosa ideia expressa pelo Benedetto Croce, que é uma ideia errada, a meu ver, de que a história é a história da liberdade, de que a liberdade das pessoas vai crescendo com o tempo, de que esse processo, por exemplo, de expansão dos direitos humanos, etc., vai ampliando a liberdade das pessoas. Eu digo, olha, isso é assim se você olhar só do ponto de vista jurídico. Mas se você olhar não só do ponto de vista da mutação jurídica existente, isso é, dos novos direitos que surgiram, mas se você olhar do ponto de vista da distribuição efetiva do poder e dos meios de ação à disposição de quem tem o poder, ao contrário, a liberdade se restringiu muito. Quer dizer, o Estado moderno, por exemplo, ele tem meios de controlar a vida do cidadão para muito além daquilo que os tiranos da antiguidade poderiam sequer imaginar. Por exemplo, o controle da sua vida privada. O que você pode dar para o seu filho comer, o que não pode, o que você pode falar, o que você não pode, né? Isso aí são meios de ação que foram crescendo e dando à autoridade, né, instrumentos de controle muito acima das ambições de Átila Uno, Júlio César, Gengis Khan, etc, etc. Então, nesse sentido, a história é a história da tirania e não a história da liberdade. Não é isso? Então, a ideia da história como história da liberdade é baseada na ideia de um futuro hipotético, futuro de tipo liberal, como concebia Croce, tá certo? Que terá, então, que sendo o objetivo da história, é ao mesmo tempo o fundamento de toda a sua explicação. Ora, à luz de um exame objetivo da estrutura do tempo, o que nós sabemos é que nós não sabemos qual é o futuro. Ora, em primeiríssimo lugar, por um motivo muito simples. Eu não posso saber qual é o sentido, o objetivo da história, porque eu não sei quando a história vai terminar. Eu posso saber qual é o sentido final de uma tragédia de Shakespeare, porque tem um último ato. E nesse último ato tem uma resolução. Não é isso? E você sabe mais ou menos qual é a duração da peça. Agora, a história humana, quem sabe como vai terminar? Quando vai terminar? Ninguém sabe quando vai terminar. E se você não sabe quando será o fim, não tem sentido você querer distinguir o que foi meio e o que foi objetivo. Tudo aquilo que é tido como objetivo de um certo movimento histórico se torna meio para o movimento histórico seguinte. Está entendendo? Então, não há, por assim dizer, começo, meio e fim. O fim é uma mera hipótese e você não sabe quando ele vem. Portanto, você não sabe se o que acontece no mês que vem será o fim da história ou será mais um capítulo da história. De uma história que terá, então, um outro fim mais adiante. O qual fim, quando chegar, também talvez não seja fim, e seja mais uma continuação. Então, a ideia de uma estrutura do tempo voltada à consecução de um objetivo pré-determinado é uma noção falseada na base. Nós sabemos apenas que a história continua. Este é um dado permanente da condição humana. Você está vivendo uma história que você não sabe quando termina. Você não sabe nem quando termina a sua vida pessoal. Quanto mais a vida da espécie humana. A estrutura do tempo é, quando voltado para o futuro, uma estrutura em aberto, não é uma estrutura fechada. E se está em aberto, não pode haver um sentido da história. Está entendendo? Quer dizer, aquilo que, por exemplo, para uma geração foi o sentido dos seus esforços,
É isso? Vamos supor que tenha sido realizado. Na geração seguinte, aquilo já não é o sentido, aquilo já é o estado de coisa que está sendo vivido por eles. E que eles, inclusive, podem julgar negativamente. Quer dizer, tudo aquilo que para a geração anterior constitui as mais belas esperanças, para eles é uma bela porcaria, porque eles estão dentro dela. E aquilo é simplesmente um estado de coisa, estado de fato. Tá certo? Mas, quando nós fazemos esta analogia, vamos dizer, do movimento revolucionário com a juventude, nós estamos caindo na mesma esparrela. A analogia biológica da história é falsa por quê? Porque a vida biológica humana tem uma duração predeterminada. Tem uma duração média predeterminada. Não é isso? E uma sucessão de fases que não são intercambiáveis. Você não pode ter a sua adolescência antes da infância. Tá certo? Você não pode ter a sua velhice antes da sua maturidade. Tá certo? Muito bem, pode ter a sua decrepitude, tá certo? Antes da infância, adolescência, maturidade, etc, etc. A não ser que você seja o Lula. Tá certo? Então, mas esse é um fenômeno supra-histórico. Então, isso quer dizer que nós podemos encarar a vida humana como um desenvolvimento em direção a uma certa realização que deveria ser conquistada assim, entre a maturidade e a velhice, tá certo? Porque nós sabemos que existe uma duração predeterminada, possível, duração máxima possível, mas na história nós não temos a menor ideia disso. A história é um processo em aberto. Então você até falar de sentido da história, tá certo? Não faz sentido. Né? Muito bem, então esta inversão do sentido do tempo é a primeira característica estrutural do movimento revolucionário. Esta inversão está presente desde aqueles movimentos messiânicos do século XIV, XV, XVI, até o Fórum Social Mundial. Esse é um dado permanente do movimento revolucionário. Quer dizer, com isso ele se distingue de tudo que aconteceu antes. Tá certo? Uma segunda inversão, tá certo? É a inversão moral. Por quê? Supõe-se que este futuro a ser realizado represente a justiça e o bem. Tá certo? Porém, ele não pode ser realizado por meio da justiça e do bem. Ele tem de ser realizado por meios político-militares usuais, ou seja, através do emprego de todos os meios violentos, cruéis e malignos necessários. Quer dizer, ninguém pode esperar realizar, vamos dizer, uma sociedade utópica passando a mão na cabeça de seus adversários e perdoando-os por seus pecados. Por exemplo, se os comunistas se lembrarem de que os capitalistas, né, são seus irmãos em Cristo e começarem a passar a mão na cabeça deles, tá certo? Eles não vão acabar com o capitalismo. Se você começa a perdoar os capitalistas, acabou o socialismo. Então, é necessário puni-los. E para puni-los é necessário matá-los, porque se você pune uma vez só, eles reincidem. Então é preciso acabar com eles. Então, a ideia de realizar o bem futuro, tá certo? A partir de uma imersão profunda no mal, que levado a um extremo transfigurará a situação e se transformará em bem no futuro, é uma ideia também inerente à estrutura do movimento revolucionário. Só que isso acaba tendo consequências muito mais profundas do que se imaginava à primeira vista. Por quê? O bem que se imagina no futuro é definido segundo um critério moral herdado das tradições religiosas, do cristianismo. Então, vamos dizer, seria um mundo em que os 10 mandamentos se tornassem, vamos dizer, prática usual. Quer dizer, ninguém rouba, ninguém toma a mulher do próximo, tá certo? Ninguém faz falso testemunho, ninguém explora os órfãos e as viúvas, etc, etc. Quer dizer, este mundo de justiça, suposto mundo de justiça futuro, é concebido segundo uma pauta bíblica. Tá certo? Ou seja, a sociedade perfeita ela existe para realizar aquele ideal de justiça, de amor ao próximo, etc., que está na Bíblia. Tá certo?
Porém, ele não vai ser realizado através desses meios, ele vai ser realizado através da guerra, da violência, da crueldade, da ditadura, etc, etc, etc. Então acontece que a humanidade fica aí dividida em duas pessoas. As pessoas, os habitantes do futuro, que viverão num mundo de justiça, amor, caridade, etc, etc, e que praticarão usualmente essas virtudes porque elas estarão disseminadas no meio social. Todo mundo vai ser bom. Não é isso? E as pessoas que no presente, vivendo dentro do mundo ainda corrompido e maligno, estão lutando para criar o mundo futuro. Essas pessoas são os revolucionários. Tá certo? Ora, acontece que as pessoas do futuro, elas serão meras beneficiárias passivas do advento de um mundo que elas não ajudaram a criar. Esse futuro será obra dos revolucionários. Então, os revolucionários, naturalmente, os revolucionários de todas as gerações sempre se consideraram melhores do que os outros seres humanos. É o que dizia Che Guevara: nós somos o primeiro escalão da espécie humana. Quer dizer, dentro da literatura revolucionária existe uma imensa bibliografia de autoglorificação do revolucionário como um tipo superior. E particularmente Che Guevara escreveu páginas eloquentes, né, de autoglorificação, no fim das contas. Né? Ora, se os revolucionários são tipos superiores, eles são ainda mais superiores àquelas pessoas que se beneficiarão dos atos deles. Ou seja, o revolucionário é aquele que sacrifica a si e aos outros para criar um mundo melhor. Ele faz isso através da crueldade, da violência, do roubo, da mentira e do que for necessário. Tá certo? No futuro, ninguém mais será obrigado a fazer nada disso, porque todo mundo viverá numa sociedade justa e todos serão bons. Mas se o revolucionário que é o tipo superior, então significa o seguinte: que o mal, o pecado, o crime, a violência, a mentira que ele comete hoje são moralmente superiores às virtudes gerais dos habitantes do futuro. Eles serão meros beneficiários passivos. Ora, mas se a perfeição humana já está realizada superiormente no revolucionário, isso quer dizer que os membros da sociedade futura serão apenas uma decadência moral em relação a eles. Né? Suponha, por exemplo, um exemplo que eu dei num artigo esta semana. Mao Tse Tung, por exemplo, é célebre, e na sua biografia escrita pelo seu médico pessoal e recentemente por uma jornalista chinesa, confirma isso aí, ele estuprou uma infinidade de moças camponesas. Tá certo? E ao mesmo tempo, é claro, ele estava muito revoltado contra os senhores de terra que abusavam das suas, né, das camponesas. Então, mesmo que dizer, ele estuprou um monte de camponesas para que no futuro os senhores de terra não fizessem mais isso. Ele, que era chamado o grande timoneiro, era o sujeito que ia levar a China, vamos dizer, a uma nova ordem agrária, justa e paradisíaca. Tá certo? Mas, para isso, ele estuprou lá um monte de mulheres camponesas, ele fez uma guerra do ópio voltada contra o seu próprio povo, viciando províncias inteiras para poder vender ópio e ganhar dinheiro, fazer a revolução. Né? E, no fim das contas, matou 60 milhões de chineses. E o sujeito, porque fez isso, ele é moralmente superior àqueles que não farão nada disso no futuro, porque viveram numa sociedade justa. Isso quer dizer que a moral revolucionária ela é invertida na sua base. Ela coloca o mal no topo, desde que praticado pelo revolucionário. E todas as virtudes, seja das pessoas presentes ou do futuro, estão colocadas abaixo do mal e do pecado quando praticado pelo revolucionário. É curioso, por exemplo, que houve um estudo que é feito pelo Paul Johnson, no livro chamado Intellectuals, tem uma tradução brasileira, Os Intelectuais, publicado pela editora Imago, em que ele pega, vamos dizer, a vida dos mentores do mundo moderno, os gurus do mundo moderno, e pergunta assim, quem são essas pessoas? Né? Qual é, vamos dizer, a autoridade moral com que eles se apresentam como guias da humanidade? E acaba vendo lá que havia lá uma multidão de estupradores, pedófilos, ladrões, vigaristas, assassinos, e assim por diante. Quer dizer, é uma história horrível, simplesmente horrível.
Não é isso? Quer dizer, você não tem, vamos dizer, uma pessoa que fosse, não digo boa, mas que fosse pelo menos normal e medíocre, no sentido de moralmente medíocre. Não, eram todos excepcionalmente maus. Maus, mentirosos, falsos, tá certo? Não dessas pequenas falsidades que todos nós fazemos no dia a dia, esses pequenos pecadinhos, mas coisas assim verdadeiramente notáveis. Como, por exemplo, todos nós sabemos que Karl Marx teve um filho com a empregada. Bom, isso aí pode acontecer a qualquer um. Tá certo? O sujeito lá num momento de fraqueza foi lá, pum, traçou a empregada. Só que Karl Marx teve uma diferença. Ele jamais aceitou tratar humanamente o filho que ele gerou na empregada. Ele nunca aceitou esse filho à sua mesa da família. O filho comia no porão. Nem entrava, ele nem via. Não podia conviver com os seus irmãos. Tá certo? Quer dizer, tratou o sujeito como um cachorro. Então isso significa o seguinte: um pouco de hipocrisia todo ser humano pode ter. Mas esta, vamos dizer, esta duplicidade contínua, tá certo, que condena a uma vida inumana o seu próprio filho só para manter uma imagem, isso aí já é um grau superior de maldade. Não é isso? E nota-se que essa empregada, ainda assim, continuou fiel à família Marx até o fim. Ela foi excepcionalmente boa para a família. Tá certo? E, em resultado, ela só obteve este tratamento inumano dado ao filho que ela havia gerado, que o patrão havia gerado nela. E assim por diante. Ora, quando saiu esse livro, inevitavelmente a resposta de muita gente foi: não, você não pode julgar as ideias das pessoas, tá certo, pela sua vida. Ou seja, o que Paul Johnson está fazendo é o que chamam um ataque ad hominem. Você, em vez de atacar as ideias, você está atacando o homem que as enunciou. Bom, se você considerar do ponto de vista puramente lógico formal, esta crítica está certa. Mas acontece o seguinte: acontece que o revolucionário como tal, ele não atua só no mundo das ideias. A revolução não é uma ideia, a revolução é um processo real. É um processo real de mutação da conduta. Então a conduta do revolucionário é muito mais importante do que suas ideias. Não é isso? Mesmo porque esta conduta é uma interpretação que ele dá às suas ideias. Note bem, como explicaríamos então o fato de que Karl Marx, que escreveu páginas tão candentes contra os capitalistas que abusavam sexualmente das suas empregadinhas, não só fizesse ele exatamente a mesma coisa, mas fizesse um pouco pior? Tá certo? Porque, por exemplo, a história do Brasil está cheia de proprietários rurais que engravidavam um monte de escravas. Mas o que eles faziam com os filhos? Aceitavam os filhos como se fossem deles. Na verdade, essa é a origem de uma boa parte da população brasileira. Eles aceitavam o filho como membro da família, protegia o cara, às vezes dava estudo, pagava para os sujeitos estudar no exterior. E, no fim, estes filhos, netos e bisnetos de escravos acabavam se integrando na sociedade como todo mundo. Agora, o que foi feito daquele desgraçado que Karl Marx gerou no ventre da Helene Demuth? O cara sumiu, né? Foi para lá de lixo da história. Então, como é que nós vamos explicar isso aqui? Ou nós entendemos, quer dizer, esta ação de Karl Marx como uma expressão do seu modo de ser revolucionário, ou entendemos como uma contradição existente na própria personalidade de Karl Marx. Então dividiremos Karl Marx em dois. Existe de um lado Karl Marx, o teórico da revolução, e do outro lado Karl Marx, o patrão da Helene Demuth. E essas pessoas passam a ser duas. Enquanto patrão da Helene Demuth, Karl Marx ainda era um membro e herdeiro da burguesia, portanto ele participava da tara congênita da burguesia. Então ele entra como herdeiro e vítima de um mal burguês. Mas que ele, ao mesmo tempo, como revolucionário, estava lutando contra este mesmo mal, então, portanto, ele estava santificado pela sua luta revolucionária e absolvido, portanto, do pecado burguês de engravidar a empregada. Esse é o raciocínio que se faz, né?
Do mesmo modo, então, Mao Tse-tung, que era um descendente de antigos senhores de terras, ele também tinha essa tara originária de senhor de terras. Portanto, não foi enquanto revolucionário que ele estuprou aquelas camponesas, mas sim enquanto, né, herdeiro das taras da sua classe. Tá certo? Ora, é fácil você perceber que isso é uma teoria, é uma distinção feita ex post facto, e não algo que esteja na própria estrutura da realidade. Porque Karl Marx não era duas pessoas e Mao Tse-tung também não era duas pessoas. Quer dizer, o sujeito que comandava a revolução e mandava fuzilar milhões de pessoas era o mesmo que engravidava as camponesas e fazia tudo isso misturado. Tá certo? Então, a inversão moral revolucionária, ela chega ao ponto em que eu acho que uma das suas expressões mais puras é aquela declaração do Che Guevara, de que, quando perguntaram para ele por que tinha que matar tanta gente para criar uma sociedade melhor precisava matar tanta gente, ele disse, nós temos que fazer esse sacrifício. Quer dizer, como se ele estivesse sendo sacrificado. Quer dizer, ele era a vítima sacrificial, ele e não as suas vítimas. Quer dizer, o sujeito que mata é que passa a ser a vítima. Essa estrutura, esse argumento, esse giro de linguagem, ele é adotado universalmente pelo discurso revolucionário. Ou seja, as violências da revolução são atribuídas sempre àqueles que resistem à revolução e não àqueles que as praticam. Ou seja, nós matamos você porque você está nos obrigando a matá-lo. Já que você não aceita as nossas ordens, nós temos que matá-lo. Você é mau, porque você não quer o futuro maravilhoso, então nós vamos matar você. Portanto, a culpa de matar você não é minha, é sua. Tá certo? Recentemente eu voltei, por isso você vê exemplos desse giro de linguagem toda semana, mas toda semana. Recentemente, lendo um artigo do Zé Dirceu, né, ele dizia que a culpa de os reféns das Farc estarem presos é do Álvaro Uribe, que não aceita as condições impostas pela Farc. A Farc está louca para libertar os reféns, e o Uribe é que, não aceitando as condições, não deixa libertados. Mas se ele queria libertar, por que os aprisionou em primeiro lugar? Por que eu vou aprisionar uma pessoa só para libertá-la? Então, o raciocínio é a característica de inversão revolucionária. Isso está permanente. Vamos dizer, essa estrutura está permanente, está permanentemente presente em todo o discurso revolucionário ao longo de séculos. Ou seja, as culpas das nossas ações são sempre dos outros. E nós, quando matamos, quando trapaceamos, quando mentimos, etc., somos pessoas superiores. Somos o primeiro escalão da espécie humana. Portanto, somos também superiores àqueles que serão beneficiários do futuro e que poderão viver uma vida de virtudes graças aos nossos pecados. Tá certo? Automaticamente, junto com esta inversão, existe a inversão também da lógica entre verdade e erro, verdade e falsidade. Por quê? Na concepção comum da humanidade, verdade é aquilo que pode ser verificado. O que é verificado? Você tem uma ideia, você pensa que as coisas são assim ou assado, e você retorna ao mundo dos fatos, ao mundo da experiência, para verificar se foi realmente assim. É isso? Este é o critério de verdade existente em todos os domínios da ação humana. Tá certo? Quando o paralítico pede a Jesus Cristo, olha, eu não posso me curar, mas você pode, porque você é o Filho de Deus, então você me cura. Qual é o teste da veracidade da missão de Jesus Cristo? É que o paralítico saiu andando. Se o paralítico não saísse andando, ele não ia continuar acreditando que Jesus Cristo tem o poder de curá-lo. Ou seja, do mesmo modo, quando você compra um remédio para resfriado na farmácia da esquina, qual é o teste das pretensões do remédio? É se ele cura efetivamente o resfriado. Ou seja, seja no domínio técnico-científico ou no domínio do miraculoso, o teste da verdade é o retorno ao mundo da experiência que diz sim ou diz não àquilo que você pensava.
Porém, na perspectiva revolucionária, a verdade não está no mundo da experiência, porque o sentido da experiência é mutável a cada momento. Aquilo que aconteceu agora pode adquirir um novo sentido completamente diferente conforme o desenrolar do movimento revolucionário no dia seguinte. Então, o que é o critério da verdade? O critério da verdade é a revelação final do sentido inteiro do processo. A verdade só aparece no fim do processo. E a verdade o que é? A sociedade justa que o movimento revolucionário criou. Este é a única verdade. O resto são, vamos dizer, é uma mistura de verdade e falsidade, tá certo? Cujo sentido só se elucidará no fim. Isso quer dizer que as relações normais entre premissas factuais, tá certo, e conclusões hipotéticas se invertem. A conclusão hipotética é que se torna premissa para o julgamento das premissas. E essa é outra estrutura de pensamento que também está presente em todo o discurso revolucionário ao longo dos tempos. Isto é observável, tá certo, nos teóricos da Revolução Francesa, isso é observável nos filósofos que prepararam a Revolução Francesa, Diderot, Voltaire. Isto está presente em Karl Marx, está presente em Lenin, está presente no Fórum Social Mundial, está presente no Emir Sader, está presente em toda esta cambada uniformemente. O que eles entendem como verdade é a revelação futura do sentido da história. O sentido da história é a revolução e a criação da sociedade justa. Tá certo? O resto foi tudo, vamos dizer, preparação, disfarce, é tudo um lusco-fusco. Tá certo? Muito bem. Esses aqui são apenas 3 inversões. Não sei se vocês percebem, mas existe aí uma quarta inversão que está subentendida na inversão moral, que é a inversão de sujeito e objeto. Quer dizer, se no ato de matar, né, um inimigo da revolução é o revolucionário que é a vítima sacrificial, então automaticamente a vítima, o sujeito que foi para o paredão, passa a ser o carrasco. Então, o sujeito da ação passa a ser o seu objeto e o objeto passa a ser o sujeito. Isto também está presente em todo o discurso revolucionário. E justamente, e independentemente das variações enormes, variações ideológicas, políticas, estratégicas e culturais que tem dentro do movimento revolucionário. É importante ressaltar que onde quer que você veja a ideia de uma sociedade justa no futuro, justificando ações malignas no presente, ali está presente a mentalidade revolucionária. Pouco importando o conteúdo ideológico. O conteúdo ideológico apenas são variações ocasionais e locais em relação a esta estrutura constante. Por exemplo, se o sujeito acha que a sociedade futura é a eliminação da burguesia para matar todos os burgueses, ele está um revolucionário. Agora, se ele acha o seguinte, ele acha, não, o problema não são a burguesia, o problema são os judeus, tem que matar todos os judeus. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa. O raciocínio é exatamente o mesmo. E a estrutura do argumento será também a mesma. Porque os nazistas jamais se consideraram, vamos dizer, executores ou carrascos dos judeus, se consideravam vítimas. Então, especialmente Himmler, que era o sujeito encarregado, vamos dizer, dos campos de concentração, diz que ele, cada vez que ele mandava uma leva de judeus para o campo de concentração, ele chorava, pensando assim, olha só a crueldade que esses canalhas nos obrigam a fazer. Nós podíamos passar sem isso, mas eles nos obrigam a isso. Exatamente como os comunistas pensam, exatamente como Che Guevara pensava. Quer dizer, essa estrutura de percepção é que é a mente revolucionária. Não o conteúdo. O conteúdo pode variar indefinidamente. O mesmo movimento político muda de conversa a cada semana. Não há uma estabilidade ideológica, tá certo? Então, você vê, por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial,
o movimento comunista era internacionalista e era inimigo radical de todos os nacionalismos. Logo adiante, ele se torna o maior promotor dos nacionalismos no terceiro mundo, porque serão usados como arma contra as potências coloniais. Então, no Brasil, todo o nosso nacionalismo brasileiro é tingido de doutrina esquerdista. Tudo isso veio com Stalin. Foi Stalin que mandou criar esse nacionalismo. E até hoje tem muita gente que acha que é de direita e subscreve um tipo de discurso nacionalista que foi inoculado do Brasil através do Comintern. Quer dizer, como é que um movimento pode ser antinacionalista e nacionalista ao mesmo tempo? Um movimento revolucionário pode, porque o conteúdo do discurso é mutável. Está entendendo? Agora, tem pessoas que são contra o movimento revolucionário, tal como o veem no momento. Então, elas o combatem, vamos dizer, pelas suas aparências, pelo seu discurso ideológico no momento. Mas essas mesmas pessoas podem estar colaborando com o movimento revolucionário num outro plano e num outro sentido, sem sabê-lo. Desde que, para chegar aos seus objetivos, supostamente opostos, contrários aos do movimento revolucionário, ela se baseia na mesma estrutura de percepção e na mesma estrutura de pensamento. Estão compreendendo? Para vocês verem a profundidade dessa distinção, e para vocês verem que aqui pela primeira vez nós temos aqui nessas minhas análises a identidade e continuidade do movimento revolucionário perfeitamente definido, para além de todas as confusões entre diferenças ideológicas que desse ponto de vista se tornam irrelevantes. Para vocês verem a aplicação correta disto, notem que muitos movimentos que não são tidos como revolucionários, são tidos até como antirrevolucionários ou contra-revolucionários, se incluem evidentemente na dialética revolucionária, porque contribui para esta grande mutação mental da espécie humana, que vai inocular nela a mente revolucionária. Tá certo? E outros movimentos que levam nomes de revolução não são revolucionários de maneira alguma. O mais característico deles é a Revolução Americana. A Revolução Americana não é um movimento revolucionário de maneira alguma. Primeiro, os primeiros revolucionários, Founding Fathers, eles tinham a ideia de uma sociedade melhor, mas em nenhum momento eles acharam que, em nome dessa sociedade melhor, eles podiam agir ao contrário dos valores que essa sociedade iria representar. Ao contrário, sempre acharam que eles próprios tinham que dar o exemplo máximo daquelas virtudes cívicas que no futuro deveriam ser espalhadas em toda a população. Em segundo lugar, a sociedade melhor que eles criavam não era, vamos dizer, uma sociedade oposta ao passado. Eles não inventaram uma sociedade nova que fosse representar, vamos dizer, uma mutação dos tempos. Ao contrário, tem aqui, vamos dizer, uma das obras mais importantes sobre a história americana, essa aqui, História Constitucional dos Estados Unidos, Andrew McLaughlin. Este é um clássico de 1936. Vejam aqui. Logo no começo ele já diz o seguinte: encontrar um começo para a história constitucional americana é uma tarefa difícil ou impossível. Alguns importantes princípios de governo constitucional já existiam muito antes de que os Estados Unidos fossem fundados. Alguns desses princípios se afirma que já estavam presentes na Magna Carta. Isso significa apenas que, para saber conhecer completamente as forças e ideias que se incorporaram no nosso sistema constitucional, é necessário conhecer o curso principal da história constitucional inglesa. Portanto, a Constituição americana, a inauguração da nova sociedade, já incorporava princípios que já estavam em vigor no constitucionalismo inglês desde muito antes. Porém, existem, só para dar um exemplo, na Constituição americana,
termos e providências que só revelam o seu sentido completo quando estudados como parte da história constitucional inglesa. Como, por exemplo, o princípio do habeas corpus, o princípio do julgamento por júri, o princípio da common law e outros conceitos fundamentais da Constituição americana já estavam presentes ali, todos nos costumes jurídicos ingleses. Mais ainda, as instituições e os princípios constitucionais não foram inventados subitamente na América no século XVIII. Mesmo em anos recentes, as cortes deste país julgaram necessário examinar as leis e os princípios constitucionais da Inglaterra, que já eram muito velhos quando a Convenção Federal se reuniu na Filadélfia em 1787. Mais ainda, as formas institucionais, enquanto distintas dos princípios gerais, foram o produto de um longo crescimento. Em certa extensão, os seus desenvolvimentos podem ser rastreados na história inglesa. Eles são, portanto, mais distintamente vistos nas colônias americanas. Quando essas colônias se tornaram estados, as suas instituições foram modeladas em larga medida pelas instituições das colônias, tal como tinham se desenvolvido nas décadas precedentes. Ou seja, quando as colônias se transformaram em estados, as instituições não mudaram, foram as mesmas que já existiam na colônia. Os forjadores da Constituição Federal foram, por sua vez, guiados pelas constituições estaduais. Eles não entraram na sua grande tarefa ignorando o passado. Eles não buscaram inventar aquilo que fosse novo e não testado. Ou seja, os pais fundadores pegaram os princípios constitucionais ingleses e as formas institucionais já existentes nas colônias e botaram aquilo no papel. Eles não estavam inventando uma nova sociedade. Eles estavam apenas unificando e sistematizando princípios já existentes. Então, isso não é um movimento revolucionário de maneira alguma. Para compensar, alguns movimentos que, vamos dizer, na cultura brasileira, na cultura popular brasileira, na mídia popular e nos livros de escola, etc., são tidos como reacionários e antirrevolucionários, como, por exemplo, o fascismo italiano ou até o nazismo, são evidentemente revolucionários. Por quê? Porque vinham com a proposta de uma sociedade radicalmente nova que iria destruir todas as instituições existentes e construir tudo a partir do zero. No caso alemão, isso era ainda mais radicalmente revolucionário, porque as bases da nova sociedade a ser criada eram extraídas de uma ciência recente que era a biologia evolucionista. Então, faz favor para mim, pega esse livro vermelho que está embaixo dessa pilha. Vou dar aqui uma amostra para vocês. Olha, isso aqui é um livro recente, muitíssimo interessante. The Dictators. A Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin. Richard Overy. Richard Overy é professor de História no King's College, em Londres. E entre as conclusões que ele dá do exame comparativo das duas grandes ditaduras europeias do século XX, ele fala, a maior ditadura foi de Mao Tse-tung na China, mas está fora aqui. Então ele diz que um dos elementos ideológicos fundamentais que originaram essas duas ditaduras foi o chamado culto da ciência. O culto da ciência econômica, no caso do socialismo, e o culto da ciência biológica, no caso da Alemanha nazista. Então, as raízes científicas da ditadura alemã podem ser encontradas nas ciências biológicas. O desenvolvimento de uma biologia social popular no fim do século XIX, associado com o trabalho de Ernest Haeckel e de muitos discípulos. Note bem que Ernest Haeckel não era
um discípulo distante, ele era o segundo no comando da escola evolucionista, era o colaborador, ele e Thomas Huxley, que também era um racista, eram os colaboradores principais de Charles Darwin. E o princípio racista e o princípio da destruição das raças inferiores está afirmado claramente pelo próprio Charles Darwin. Tá certo? Portanto, a teoria evolucionista aparece mesmo como uma teoria genocida, bem de tipo nazista, desde o início. Não é que foi transformada nisso posteriormente. Né? Então, é construir uma visão do mundo baseada em preservar a raça ou nação como uma espécie pura e exclusiva. Mas, note bem que Charles Darwin, ele diz, por exemplo, que as leis modernas feitas para proteger os mais fracos, os doentes, etc., etc., são anti-humanas, porque elas contribuem para a decadência humana. Então, para ele, o que tinha que fazer com os pobres, com os doentes, etc., deixar tudo morrer, porque isso favorece, vamos dizer, o melhoramento da raça. Isso quem inventou não foi Haeckel nem Thomas Huxley, foi o próprio Charles Darwin. Então, isso era uma ciência, entre aspas, muito recente, e o nazismo incorpora tudo isso. Tá certo? E promete criar uma nova sociedade baseada, então, nesta biologia. Quer dizer, essa é a proposta revolucionária, 100% revolucionária. Tá certo? Note bem que ainda, vamos dizer, a afinidade, o parentesco entre o nazismo e o socialismo não vem só disto. Vem também, vamos dizer, na área econômica, mais dois fatores. Na área econômica, o nazismo era evidentemente um socialismo, proclamado como tal durante toda a década de 30, quer dizer, é um processo de estatização da economia. Apenas os nazistas e fascistas, que eram um pouco mais espertos em economia do que os comunistas, já tinham percebido algo que o próprio Karl Marx sabia que os comunistas pareciam ter ignorado, que é que a estatização completa dos meios de produção é impossível, que você tem que resguardar uma área de economia privada, senão a coisa não funciona. Eles sabiam disso. Então eles não queriam estatizar completamente a economia. Eles estatizavam 70% e deixavam 30% na mão de 5 ou 6 grupos monopolísticos, que por serem poucos fosse mais fácil de controlar pelo governo, colocando, como dizia o próprio Hitler, colocando o empresariado de joelhos. Tá certo? E o segundo ponto de afinidade é o seguinte, é que a Alemanha só se tornou uma potência militar capaz de ajudar o mundo porque a Rússia ajudou nisso secretamente desde 1922. Tá certo? Isso aí é uma coisa bastante comprovada no livro da historiadora Tatiana Bushuyeva, que chama The Red Army and the Wehrmacht, quer dizer, o Exército Vermelho e a Wehrmacht, que é o exército alemão. Então, desde 1922, a Rússia cedeu parte do seu território para que a Alemanha fosse se rearmando e criasse um exército, sem que o restante da Europa soubesse. Se não fosse isso, jamais teria tido Segunda Guerra Mundial. A Alemanha jamais teria podido crescer militarmente. E esta cooperação continuou e se intensificou depois da ascensão do Hitler ao poder. Por quê? Porque Stalin, que não era besta, ao contrário de tantos comunistas, ele sabia que o nazismo era um movimento revolucionário. Só que achava que era um movimento revolucionário inferior ao comunismo. Porque era baseado no improviso doutrinal e não numa teoria histórica científica, entre aspas, como o marxismo. Então ele achava que os nazistas eram capazes de derrubar a burguesia, mas não de governar em lugar dela. Então a ideia dele, literalmente foi a expressão dele, nós vamos usar o nazismo como um navio quebra-gelo da revolução. Eles vão na frente, destroem tudo, e eles ganham e nós levamos. E feito, baseado nisso, então, incentivou o militarismo alemão, o crescimento da Alemanha como potência militar, e criou a Segunda Guerra, que vamos dizer a famosa teoria do Ernest Toppich, que a Segunda Guerra foi totalmente uma criação de Stalin, planejada com muitos anos de antecedência e muitíssimo bem sucedida, com exceção de que você fazer sociedade com o maluco é isso que dá. Quer dizer, o Hitler no meio do caminho ele voltou atrás e atacou a própria União Soviética. Mas isso acabou ajudando. Quer dizer, o Stalin deu a volta por cima. Este detalhe da sua estratégia que deu errado, ele acabou transformando isso em seu benefício, na medida em que aí é que ele conquistou apoio das potências ocidentais, tá certo? E acabou com isso dominando metade da Europa. Então, isso para você ver, com um movimento tido como nominalmente como revolução, que é a Revolução Americana, não é revolucionário de maneira alguma, e outro tido como contra-revolucionário, é parte integrante do movimento revolucionário.
Essas distinções eu posso fazer porque aqui pela primeira vez nós temos a noção da estrutura permanente do movimento revolucionário, que permite captar a sua unidade ao longo de 4 a 5 séculos, tá certo? E permite distinguir o que é revolucionário do que não é revolucionário. Vamos ver aqui, tem pergunta. Pode-se dizer que o movimento revolucionário surge de uma interpretação errônea do mito do juízo final? Mas sem a menor sombra de dúvida. Mas, em primeiro lugar, o juízo final não é um mito. O juízo final é uma necessidade metafísica absoluta. Quer dizer, a sucessão temporal ela é um componente interno da estrutura da possibilidade universal. Ele não pode ser maior do que ela. Ele está contido nela. Tá certo? Portanto, vamos dizer, a sucessão temporal não é infinita. Ela é indefinida, mas não pode ser infinita. Infinito só é infinito metafísico. Então, de certo modo, a confrontação do tempo com a eternidade é uma necessidade absoluta. E isso é exatamente o que está ali na Bíblia. Então, que surge de uma interpretação errônea do mito do juízo final, sem a menor sombra de dúvida. Quer dizer, o movimento revolucionário surge no instante em que pessoas revoltadas com a corrupção, com o pecado, etc., etc., resolvem tomar nas suas mãos as atribuições de Cristo. Eles demitem o Cristo. Quer dizer, que o Cristo não precisa voltar para fazer o juízo final, porque nós já vamos fazer desde já. Esta é exatamente a ideia. Tá certo? Ou seja, o movimento revolucionário é uma heresia surgida de dentro do cristianismo. Não é outra coisa. Há alguma análise dos fundamentos mitológicos dos movimentos sociais, algo como o Paul Diel fez sobre as doenças psíquicas? É exatamente o que eu estou fazendo. Certo? Só que o método que eu estou usando não tem nada a ver com o método de análise de mitos feito pelo Paul Diel. A minha ideia foi usar um método de análise lógica do discurso e buscar as suas premissas ocultas. Ou seja, quais são, vamos dizer, as afirmações implícitas que têm que estar subentendidas para que as demais afirmações possam ser feitas em cima delas. Ou seja, eu não usei um método psicológico, usei em primeiro lugar um método de análise lógica. Quer dizer, que é de desvendamento das premissas ocultas. Então logo como essas premissas ocultas começam a aparecer, você vê que elas são absurdas em si mesmas. E, por isso mesmo, elas podem ser objeto de uma análise não psicológica, mas psicopatológica. Esta análise, por sua vez, já estava feita de antemão por um sujeito que não tinha ideia desta unidade do movimento revolucionário, que era o psiquiatra judeu francês Joseph Gabel. Joseph Gabel, no livro La Fausse Conscience, que é um clássico, ele já havia notado a perfeita identidade estrutural entre o discurso revolucionário, o discurso desses movimentos de massa e o delírio esquizofrênico. Ele disse, do ponto de vista lógico, é exatamente a mesma coisa. Tá certo? Quer dizer, mas ele foi pegando caso por caso. Ele não identificou a estrutura permanente. Eu digo, e essa estrutura permanente mostra que esse caráter psicopatológico do discurso revolucionário não é uma coincidência. Ele é uma necessidade intrínseca. O discurso revolucionário é psicopatológico em si mesmo e em qualquer das suas versões. O entendimento de que o final dos tempos está fora do tempo não é consensual na teologia cristã. Essa posição é necessária para a sua análise do movimento revolucionário? Absolutamente necessária. Mas, de qualquer modo, a própria expressão de o final dos tempos está fora e acima dos tempos, me parece que é uma coisa até tautológica. E se o tempo acabou, você passou para uma outra dimensão.
tá certo? E mais ainda, a ideia mesma de juízo final, quer dizer que é uma confrontação simultânea de todos os atos humanos, quer dizer, todos serão contados, pesados e medidos na mesma balança. Isso já contém a ideia da simultaneidade, ou seja, isso já é apenas uma imagem da eternidade, tal como definida por Boécio. Tá certo? Então não é consensual. Bom, eu não sei de alguém que tenha divergido disso, nem sei como, logicamente, poderia fazer para divergir de uma coisa dessa. Mas, você vê que a ideia. A revolução quer dizer exatamente um giro total, uma inversão total. Então, quer dizer, a inversão da percepção do mundo é a base do movimento revolucionário em todas as suas versões. Justamente por isso é que ele permite que ao longo dos tempos, vamos dizer, o movimento revolucionário inunde o universo, vamos dizer, com uma epidemia de mendacidade psicótica, acima de tudo aquilo que todos os mentirosos do passado e do presente seriam capazes de realizar. Quer dizer que não existe nada que detenha, tá certo, o revolucionário no seu ímpeto de inverter a realidade percebida, de dizer as coisas exatamente ao contrário de como elas se passaram. E isto, curiosamente, é o que dá ao discurso revolucionário muito do seu atrativo. Porque não é um atrativo ideológico e não é um atrativo idealístico. Tá certo? É um atrativo muito similar ao de uma droga, de uma proposta alucinógena. Se o sujeito adere a isto, não, vamos dizer, por um motivo consciente ou por um idealismo, como as pessoas imaginam. Aliás, a ideia de que a juventude é idealista e tal, é outra, faz parte também da ideologia do movimento revolucionário. Elas aderem a isso não por um motivo idealístico, mas por um atrativo psicótico de inverter a realidade. E isso coloca como se fosse vamos dizer, a negação da própria estrutura da realidade seria um ato superior ao da criação da realidade. É o famoso não dito por Satanás. Não aceito a realidade como é. Não é que eu não aceito esta organização social ou aquela situação específica. Não. Eu não aceito a realidade. Eu não aceito a existência. Tá certo? Tão logo o sujeito fez isso, ele está imbuído de um sentimento de grandeza, de engrandecimento, realmente satânico. Tá certo? Agora, imagine esta oferta dada a qualquer pé rapado intelectual, tá certo? Qualquer pessoa intelectualmente lesada, como Emir Sader. Tá certo? Tão logo ele aderiu a esta negação, ele se sente engrandecido. Tá certo? E se esse senso de engrandecimento ainda vem, vamos dizer, com a licença para fazer todos os pecados, tá certo? Como Che Guevara, e ainda ser santificado por isso, fala, bom, é absolutamente irresistível. Mas é claro que é uma alucinação psicótica. Não psicótica no sentido... Schelling falava da doença espiritual, e essa expressão é usada até pelo Eric Fögel. Mas hoje em dia, no começo eu achava que era isso, mas hoje eu vejo que é doença psíquica em sentido estrito, é psicopatologia em sentido estrito, e a psicopatologia coletiva. E por isso mesmo, eu digo que o Papa João Paulo II tinha toda a razão para classificar a nossa época como uma época de demência coletiva. Quer dizer, não é somente uma doença do espírito, é uma doença da psique. É um distúrbio de percepção do tempo, de percepção da realidade, de percepção das relações sujeito-objeto, das relações de verdade e erro, etc. E justamente por ser esse distúrbio, justamente por ser esta coisa doente, é que se expande tão rapidamente e tão formidavelmente. Então, eu acho que com isso... Né? Espera aí, há uma pergunta aqui. Deixa eu... Você pode dar exemplo dos primeiros movimentos revolucionários? Houve um primeiro ou já surgiu como um? Não, dizer, olha, eu sugiro que você leia o livro do Norman Cohn. Aqui foi a pergunta se houve um primeiro movimento revolucionário, ou se vários primeiros. Eu acho muito difícil você datar um primeiro, mas houve uma epidemia de movimentos desse tipo, justamente a partir do século XIV, XV. Né? Eu sugiro que você leia o livro do Norman Cohn, que se chama The Pursuit of the Millennium, a busca do milênio, onde ele identifica, já nessas primeiras revoltas messiânicas, tá certo? Vários desses traços que estão aqui. Não nesses termos como eu fiz,
Aqueles certo. ingleses, John Wycliffe, aqueles que são dos primeiros? Em mais ou em menos estavam todos comprometidos com isso. John Knox e outros, né? O Thomas Munger, todos esses. Né? Quer dizer, quando no século XX o filósofo marxista Ernst Bloch reconhece a dívida do movimento comunista para com esses heresiarcas, ele está com toda a razão. Tá certo? Ele só não sabe que é, né, um maluco reconhecendo a dívida que tem para com outro maluco. Quer dizer, eles acham que é muito normal. Tá certo? Mas, vamos dizer, a patologia desse negócio eu acho que é facilmente demonstrável. Eu acho que basta essa exposição que eu fiz para você ver que isso é patologia mental mesmo, muitíssimo grave, tá certo? E justamente e tão atrativa quanto as drogas. E pelo mesmo motivo das drogas. Quer dizer, você vai ser retirado da realidade, você está descomprometido com a realidade, você é superior a ela agora, tá, né? Você diz um imenso não à estrutura da realidade. E isto, de certa maneira, te enobrece aos seus próprios olhos, no sentido de uma nobreza demoníaca, uma hierarquia demoníaca. Você sobe na hierarquia satânica. Então, eu acho que, não havendo mais perguntas, eu acho que podemos encerrar a nossa aula por aqui. Então, boa noite e até a próxima.